Nos anos 80, o teólogo, filósofo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger desenvolveu na Europa o Constelação, um método terapêutico que ajuda a mudar comportamentos. A ideia é poder dar solução a casos que envolvam problemas familiares, por exemplo. Essa proposta ganhou espaço no direito. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que trata sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado aos conflitos de interesses. Entre outros aspectos, ele permite uma solução consensual para os conflitos. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta, que começa agora. O CNJ acredita que a conciliação e a mediação são instrumentos de pacificação social e solução de litígios em meio à quantidade de recursos e sentenças que surgem hoje. Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite, Bibi. Sempre uma alegria estarmos tratando de mais um tema jurídico. Na noite de hoje, nós contamos com um convidado, que é o desembargador aposentado, que é José Carlos Teixeira Jorges. Além de desembargador, o professor, que é professor da Escola da Magistratura, professor da Escola do Ministério Público, professor da Escola Superior de Advocacia, ele também, mestre em Direito, é uma pessoa que está ligada à advocacia na área do direito de família. Então, nós hoje estamos brindados aqui com um especialista. E, como sempre, professor Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica, que vem sempre debater questões de alta indagação do direito. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, desembargador, professor Jorges, para explicar bem para quem está em casa, para o leigo, o que é constelação familiar? Pois eu estava, quando tu estavas apresentando, eu estava justamente meditando numa espécie de retorno, de regressão, que a regressão é uma das características dessa constelação familiar, da solução dos conflitos pelo judiciário. Primitivamente, a gente sabe, e aqui vem a história do professor Bert Hellinger, que ele fez os seus estudos e harmonizou a sua teoria das constelações familiares depois de viver muito tempo no meio dos Zulus, na África. E ver como que eles resolviam os seus conflitos familiares, como que eles se pacificavam, como é que eles conseguiam viver em total harmonia naquele ambiente, enfim, ambiente inóspito, hostil, né? Justamente porque, e esse foi o princípio da solução dos conflitos no direito, eles usavam muito a conciliação, né? Porque depois da solução dos conflitos pela forma bíblica, do olho por olho, dente por dente, o homem passou, então, a buscar uma solução que fosse consensual. Daí nasceu a conciliação. Então, a conciliação foi uma das primeiras maneiras de superar os conflitos. Posteriormente, aí, com o crescimento da civilização, com o desenvolvimento da civilização, se acharam, para a solução dos conflitos, terceiros, que eram os anciãos, os mais experientes, né? Depois, um terceiro forte, que tivesse a sua decisão respeitada, que foi o Estado, e daí nasceu o Poder Judiciário, consequentemente com a função de solucionar todos os conflitos. E hoje que está se vendo, e até depois da modificação do Código de Processo Civil, aliás, do novo Código de Processo Civil, e através dessas técnicas ou desses métodos que nós vamos aqui dialogar, conversar, com um grande especialista, como é o professor Jorge Trindade, como é o professor Paulo Regis, também super entendido, é que o direito agora volta atrás e dá maior atenção, maior ênfase à conciliação. A conciliação havia nos códigos, todo o processo, o juiz tentava, de alguma forma, achar uma solução amistosa, né? Mas era um negócio meio formal, meio pragmático, pouco pragmático até. Agora, esse código novo, não, em virtude do congestionamento do judiciário, do grande número de conflitos, né? Então o judiciário foi obrigado a voltar a uma solução anterior
e se inscreveu, por exemplo, no atual Código de Processo Civil, nas questões familiares, prescreve, assim, taxativamente, coativamente, né, que o juiz deve exaurir todas as formas de conciliação. O juiz não dá andamento ao processo. Claro, tem exceções, a questão que está fora dessa, que é a questão de alimentos e a questão da criança e do adolescente. Sim. Mas o juiz está vedado de dar, até mesmo de citar a pessoa, dar conhecimento do que ela está sendo demandada, sem antes exorbitar integralmente numa solução amistosa. Tem que remeter para mediação ou remeter para conciliação. Então, o Poder Judiciário hoje, ele está, assim, instigado por uma série de processos laterais, de técnicas laterais, porque tem que solucionar o conflito. Uhum. E a melhor forma de solucionar um conflito é deixar as partes harmonizadas, né? Ou até é melhor, não haver o conflito. Então, esse é o objetivo dessa estratégia, até eu vou dizer, chamada constelações familiares, que, na realidade, ela não é judicial, ela é pré-judicial. Uhum. O juiz não participa, não há audiência ainda, né? Se tenta, antes de levar a discussão judicial, a solução judicial, se tenta harmonizar as partes, aplicando, então, esse processo, que é um processo retrospectivo, né? Porque, na realidade, nós temos um genoma, nós herdamos a nossa carga hereditária do pai e da mãe, mas nós herdamos também uma carga genética que vem dos avós, dos bisavós, dos trisavós, enfim, toda uma linha aí. Então, essa linha, essa ordem, ela não nos transmite apenas as características pessoais, né, os cor dos olhos, físicas ou fisiológicas, né, mas também ela nos transmite experiências, modos de vida, né, e isso vai passando de geração a geração. Então, as constelações é uma espécie de psicodrama, né, Jorge? É uma espécie de psicodrama, aliás, é um método muito interdisciplinar, porque usa psicodrama, usa regressão, usa inteiramente a psicologia, né? Professor Jorge, antes de nós aprofundarmos essa questão, nós precisamos registrar a efeméride de hoje. Sim. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Então, precisamos conversar também com o professor Jorge Trindade. Adoção, filhos. Filhos e situações que são gravosas, conflitos familiares. Como que o senhor enxerga essa questão dessa metodologia empregada na questão dos filhos, especialmente com algum reflexo na questão da adoção, professor Jorge Trindade? Muito obrigado, professor Paulo Regis, muito obrigado, desembargador Jorge. Acho que está muito bem posto por todos nós aqui a ideia de que as constelações, a concepção das constelações familiares passam por um fenômeno que é bem previsto. Os comportamentos humanos tendem a se repetir, não só por ciclos da vida, mas por gerações. Isso já tinha sido detectado por Freud quando ele nos ensinava que há uma compulsão à repetição. Nós repetimos determinados padrões nos comportamentos. Pois o psicólogo Bert Hellinger retoma esse pensamento, retoma essa ideia, percebendo que nós não somos nada sozinhos, nós somos um grupo, nós viemos de uma família, viemos de uma constelação e que temos essa possibilidade de repetir os nossos conflitos. Para evitar isso, no plano familiar, se detectam esses conflitos geracionais e com isso nós podemos ter uma crítica e, portanto, uma boa solução para os conflitos, evitando que todo e qualquer conflito acabe esbarrando na porta do Poder Judiciário. Mas pode haver desculpe, professor Jorge, o senhor falava exatamente nesse aspecto, essa transferência de uma geração para outra? Com certeza. Nós Como vemos, é que se por dá exemplo, isso? Em que plano que se dá isso? No plano emocional, no plano psicológico. Mas eu transfiro geneticamente? Não é geneticamente, mas vamos usar uma palavra, explicar aqui para o público. Ela não é genética, não está no gene.
mas está perto do gene. Ela é tão forte, é um imprint tão forte, é uma marca tão forte, que nós podemos dizer que ela não é genética, mas é perigenética, ela anda em torno do genético. Com todos nós já aconteceu isto. Alguém diz assim, fui pentear o cabelo no espelho e sim, estou igual ao meu pai, ao meu avô. De onde é que saiu isso? Isso é genético? Ou alguém que nem conheceu o avô, ou nem a conheceu o pai? Sim. Enfim, essa situação se repete. Isso não é genético, isso não está no gene, mas isso vem aprendido, vem sendo metaforizado através das gerações. Sim, mas passamos uma isso para o pessoa conflito. que teve a experiência, por exemplo, um neto, um bisneto de alguém que passou por um campo de concentração nazista e que sofre e que ainda vive a situação recordando momentos difíceis passados, ele pode transmitir essa experiência aos seus Pode herdeiros? transmitir essa experiência de uma forma emocional, de uma forma psicológica, não obrigatoriamente vivencial com aquele sujeito, mas com alguém que compõe esta constelação. E no momento que essa constelação assim se organiza, ela gera ou tende a gerar os mesmos comportamentos. A pessoa como que, Não é? dentro atualmente, dentro de uma família, ela pode ter uma conduta que se vai fazer uma prospecção de histórica, ancestralidade, e esse é o que a constelação tenta descobrir, vai se descobrir um ancestral que tem a mesma coisa que ele. Então, esse problema que houve com o ancestral acabou desordenando todo o sistema. Então, a constelação familiar, ela objetiva, de certa forma, reconstruir, reparar, ver, tentar aquele descendente se abeberar da experiência do passado, como foi solucionado no passado, para se harmonizar aqui embaixo. E em cima disso, professor e desembargador Jorge, em 10 estados, a gente tem aqui um dado, né? Como São Paulo, Rondônia, Bahia, Paraná, Distrito Federal, já está sendo utilizada a dinâmica da constelação familiar para ajudar a solucionar esses conflitos na justiça. E no estado do Rio Grande do Sul, como é que está sendo empregado o método da constelação familiar? Eu posso dizer ainda que está numa fase embrionária, né? Há outros estados bem adiantados, principalmente porque quem divulgou, disseminou isso foi um juiz da Bahia, o Dr. Sami Stork, né? Então, ele lá na Bahia, o pessoal agora está acorrendo lá para frequentar cursos, inclusive com ele, e está se expandindo. O ano passado, na Feira do Livro, o Memorial do Judiciário que eu dirijo, né? Nós fizemos lá um debate sobre isso. E recém havia aparecido, há poucos meses, havia aparecido aqui no Estado. Agora, isso realmente implodiu essa matéria, esse sistema está tendo hoje muita divulgação. Aqui temos já juízes, nós temos uma doutora, a doutora Lisandra, que é juiz aqui na área metropolitana, que ela já está aplicando isso. Existe outro juiz também aplicando. Não é o juiz que aplica, né? Porque é uma fase pré-judicial. Ele viabiliza que isso aconteça. Exatamente, ele permite que isso, facilita para que isso aconteça. E, sobretudo, isso bate numa questão que o professor Paulo Regis perguntava, né? Adoção e outros problemas. É evitar aquela concepção do processo como lide. Sim. Como se fosse aquela inflamação que tem no processo, que é o litígio. Troca-se essa concepção do vencedor e do perdedor por uma concepção de que todos ganham, né? De que a composição é sempre mais adequada do que o conflito onde um ganha e um perde através de uma decisão judicial. As questões que muitas vezes as pessoas, até vizinhos, né? Muitas vezes um conflito de vizinhança, as pessoas não se falam, ou na própria família, né? Não se falam por quê? Porque passaram a não se tolerar, elas passaram um não enxerga o outro. Então, é preciso aí uma mediação, ou seja, aproximar as pessoas, romper as barreiras. Abrir canais de comunicação onde a comunicação está impossibilitada, não é? Sim. E aí, desembargador Jorges, como é que fica essa situação que o senhor relatava há pouco, que o novo Código de Processo Civil, ele instiga que todos os processualistas, inclusive os magistrados, façam uso dos métodos
de conciliação e especialmente a mediação, como é que nós integramos isso com a constelação familiar? Pois como eu dizia ao telespectador, inclusive, ele é um método pré-processual. Isso que eu há pouco falei, da primeira audiência judicial, essa já é mediação e conciliação. A constelação prepara para essa audiência já chegar harmonizado, só para fazer o acordo. Quando as partes em audiência, elas já se harmonizaram e só acordam. Só acordam, elas já vêm prontas de lá, né? Sim. Porque é uma sessão, eu estou pouco habilitado, temos aqui um especialista, do Dr. Jorge, com os psicodramas, né? As partes em litígio elas são colocadas em contato com outras pessoas, né? Totalmente diferentes. O próprio ambiente até incluiria isso também. Propicia. A gente sabe que as posições do sujeito se alteram na medida em que a gente está em um outro ambiente, um outro recinto. Né? Então, na presença daqueles dois degradiantes, o constelador, que é um psicólogo, ou outra pessoa treinada exatamente nisso, ele convida uma pessoa para representar o papel da outra. Sim. O papel do marido, o papel da esposa, vamos supor. E ele diz, o problema é esse. Então, aquelas pessoas começam a transmitir as suas impressões, as suas experiências, e começam a formar ali um drama quase, né? De tal forma que elas se emocionam de tal forma e acabam, de certa forma, atingindo as partes. Então, as partes começam a se ver em harmonia depois de assistir como se harmonizam aqueles, entre aspas, atores ali. E a gente até pode dizer que isso é velho que nem a tragédia grega. Sim, Porque na tragédia grega, o que acontecia? A catarse, né? A plateia assistindo o conflito se harmonizava e não precisava vivenciar o conflito. Exatamente. Né? Então, ao ver o conflito, ao ver esse espelhamento do conflito, a gente faz um novo mapa da situação. Sim, sempre levando em consideração a hereditariedade, que tem que trazer algumas experiências, tem que chamar, né? Experiências lá dos ancestrais, para ver onde está, assim como o psicólogo, psiquiatra, tentam descobrir onde está o que causou o distúrbio, né? Na realidade, você vai na família, naquela constelação, procurando... Lá atrás teria um triavô que era, vamos dizer, alcoolista. Sim. Né? Então, o filho dele, em reação a ele, se tornou contra o álcool. E aqui aparece um neto depois que é alcoolista de novo. Então, vai ser usar essas vivências, né, para solucionar um caso. Um exemplo da minha família, fantástico. A gente quer usar um exemplo prático, por exemplo. Eu não jogo nenhum tipo de jogo. Eu não sei jogar cartas, eu não sei apostar em cassino, eu não sei. Porque meu avô teve, e eu convivi muito pouco com meu avô, mas é notório na família, ele teve um problema muito sério com o jogo, meu avô materno. E eu não sei por que até hoje eu não desenvolvi, eu achei muito interessante essa observação do professor Jardinari, porque eu não digo que seja genético, eu não peguei o gene do antijogo, mas aquilo me marcou. Está impregnado, né? Está impregnado. Eu respeito muito, por exemplo, quem joga pôquer. Hoje é uma prática muito comum entre as pessoas o jogo de pôquer, entre a meninada, os jovens mesmo jogam pôquer, com cacifas e cacife, apostando ou não apostando. Eu não tive vontade de aprender, professor Jorge Trindade. Eu não tive vontade de aprender. Tenho muitos amigos que jogam e até hoje eu não entendia. A partir da nossa conversa hoje eu começo a entender o porquê que eu não tive vontade nunca de aprender a jogar. Quanto mais jogar em si. O Conselho Nacional de Justiça, e nós demonstramos isso na chamada para os nossos telespectadores, ele tem uma resolução, que é de número 125 do ano de 2010, que ela instiga, ela incentiva que o Poder Judiciário se utilize dessa técnica, desse método. Professor Jorge, esse método sendo empregado hoje, como disse o desembargador, de uma forma ainda incipiente, mas ele sendo mais empregado nas nossas varas, especialmente nas varas de família, o senhor acredita uma mudança na redução numérica de processos que tramitam na Justiça? Nós não temos estudos definitivos sobre isso, mas eu acho que há um consenso absoluto de que isto favorece todos os conflitos interpessoais.
desde o conflito da vizinhança, desde o conflito no condomínio, na relação de trabalho, assim como também nas relações familiares e judiciais. Isto é um consenso nem nacional, isso é um consenso internacional. Todos nós sabemos disto. Agora, o importante é desenvolvermos, aprimorarmos um pouco essas estratégias, mas para isso é necessário sair da mentalidade do ganha vencedor e vencido. Tem que ter um pensamento, uma educação no sentido de que mediar, negociar, conciliar é sempre mais vantajoso. Hoje o mundo se volta, inclusive, não apenas na área da família. Até negocial das empresas. Negocial das grandes empresas. Aí passa por uma outra figura que não é nem a mediação nem a conciliação, que se denomina de árbitro. Ou seja, na questão arbitral, a nomeação de um árbitro pressupõe um especialista, ou seja, uma pessoa que, por exemplo, em matéria de meio ambiente, tem que haver alguém que seja versado naquela área, que é escolhido por ambas as partes que estão num conflito, e eles aceitam a decisão que ele vier a dar. Mas que também tem que ter a habilidade de desarmar os conflitos e as bombas que vão acontecer. Lógico. Não adianta a pessoa ser um grande especialista numa área e jogar álcool no churrasco. Sim. Não é? Ao contrário, tem que haver uma grande habilidade negocial. Isso é fundamental nas relações com... No caso das constelações, o constelador é bastante treinado para ir avançando, né? Até obter um resultado positivo. Eu estava me afigurando aqui, porque da experiência de magistrado e de julgar, né? O caso bastante comum, que é o conflito entre os pais por causa do filho. Sim. Onde muitas vezes não há razão nenhuma de haver aquele conflito e um disputa com o outro como se a criança fosse um objeto. Quer dizer, o filho acaba virando um objeto desse litígio. Aliás, né? foi objeto. E aí vem aí a alienação parental e tantos casos que aparecem. Atingir a outra pessoa através do filho. Exatamente. Uma mágoa, algo especialmente quando há separação, a gente sabe sempre que o primeiro que recompõe a sua vida amorosa é o homem, né? Porque normalmente a mulher já ficou com os filhos, então a mulher demora mais a recompor a sua vida amorosa. E quando o homem arruma um novo amor, né? O marido, o ex-marido, então a mulher parece que joga a criança, né? Como uma disputa, né? Justamente tentando atingi-lo daquela maneira. Sim. Então, esse processo das constelações, ele abre a verdade, assim, através desse psicodrama que vai se representar por estranhos, né? A pessoa vai chegar a ver que aquilo não há razão de ser. Eu até acredito que, pela experiência do desembargador, ele tenha essa noção de que, às vezes, acontece em grande parte com os homens, mas a gente também tratou de novas formações familiares, do empoderamento da mulher. Há também uma mudança, né, professor Jorge Trindade, com as novas configurações que a gente tem da sociedade, né? Nós podíamos sugerir, Bibs, assim, considerações finais, rápidas. Né? O assunto está tão interessante que ele teria mais coisas para falar e é uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Para mim foi um prazer e uma honra, principalmente com esses dois amigos, desses dois juristas, né? E com essa instituição muito simpática que é a UBRA, né? Uma grande instituição superior. É tão importante esse assunto que agora, amanhã, eu e o Jorge vamos para Gramado, para o Congresso de Direito de Família, patrocinado pelo IBDFAM, né? O congresso que é do Mercosul, e um dos temas que vai ser abordado lá nas discussões é exatamente esse. O que está dizendo que esse tema está incendiando o interesse, né? Não só da magistratura, como também dos advogados, a fim de todos contribuir, porque a nossa essência é de ser solidários, é de ser fraternos. Né? Nós não somos robespierrianos, né? Nós não queremos guerrear com todo mundo, não fomos feitos para isso.
A gente tem que buscar a paz, temos que buscar a paz. Sem dúvida. Harmonia. E até no Brasil, nesse instante, Pois né, é. seria muito interessante É verdade. que isso Palavra da moda acontecesse. hoje. Né? É verdade. Que houvesse uma constelação familiar capaz de Uma constelação desarmar da nação. da nação, capaz de... Eu vou finalizar dizendo assim, seria bom ter tivéssemos esse método para botar tanto coxinhas e mortadelas para sentarem hoje e dialogarem, porque todos somos Exatamente. brasileiros, antes de qualquer outra coisa. Exatamente. Desembargador, uma honra muito grande recebê-lo Muito obrigado, mais uma a honra vez. foi minha. Professor Jorge Trindade, professor Paulo Regis, até o próximo encontro Até o do Direito próximo. em Pauta. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado pela presença do desembargador e, mais uma vez, obrigado, professor Jorge Trindade. Até a próxima. Até a próxima.